Boa noite, está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, numa segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Como vai? Vai bem? A minha expectativa e os meus votos são para que você esteja bem e daqui para melhor. Que a sua semana, que começa hoje, seja esplendorosa, saudável, produtiva e abençoada por Deus, sobretudo, não é? Cá estamos nós, ao vivo e em cores, mais uma vez, para mais uma semana, não é? O Opinião hoje entrevista o representante do Ministério Público, que já veio aqui algumas vezes, sempre que vem, traz muitas informações, sempre são entrevistas muito proativas, produtivas, que é o procurador Roberto Turim, procurador de Justiça e também coordenador do nosso GAECO. O GAECO está no centro das nossas perguntas aqui, porque vamos, evidentemente, falar sobre operações, o trabalho do GAECO aqui na capital, no interior também, enfim, e uma série de outros fatores também que a gente vai estar abordando aqui relacionados ao nosso Ministério Público de Mato Grosso. Lorenberg Alves, boa noite. Boa semana. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, você que, como diz o Lorenberg, acompanha e é a razão maior do nosso programa, que acompanha o programa em qualquer canto, pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia. Esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, nesse mundo afora aí. Ou pelo canal 22 aqui, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Doutor Roberto Turim, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado de novo por ter aceito ao nosso convite, não é? Para falarmos de GAECO, do nosso querido Ministério Público, cuja avaliação popular só aumenta, porque as pessoas ainda depositam esperança, uma esperança profunda no Ministério Público, nos trabalhos do Ministério Público, isso é aqui em qualquer canto do país. Obrigado por ter vindo. E eu vou fazer uma pergunta, aquela pergunta de $1 milhão. Eu nem ia perguntar isso agora na abertura, mas vou perguntar agora. O senhor vai disputar o cargo de Procurador-Geral de Justiça em dezembro, como vinham sendo colocadas as informações nos bastidores aí, ou não? Boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos os telespectadores. Assim, logo de cara, né? De cara, logo, esquentando, né? A pergunta vale, na verdade, $1 milhão de problemas, né? E não de dólares, mas vamos lá. Esse é um ano muito interessante para o Ministério Público, que é o ano das nossas eleições internas, né? Esse ano nós teremos eleição para Procurador-Geral de Justiça, eleição para Corregedor-Geral do Ministério Público e eleição para o Conselho Superior do Ministério Público. Então, são 3 eleições muito importantes para a instituição Ministério Público e também para a sociedade, né, que é a quem o Ministério Público presta serviços. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito feliz com a menção, né, tanto na mídia quanto na sociedade, mas principalmente internamente no Ministério Público, de que eu sou um provável candidato ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Se eu vou ser candidato ou não, a resposta ainda vai ser um depende. Ei, não vai sair hoje. Não vai sair hoje, né? Ainda vamos ficar na... Vejam bem, as eleições lá são em dezembro, e o prazo para, vamos dizer assim, o que seria a nossa convenção interna, né? O registro das candidaturas é no final de outubro. Até o final de outubro a gente está ainda conversando internamente. Eleições internas, eu digo assim, que elas são muito mais difíceis e complicadas que as eleições gerais. Por quê? Porque você tem um universo bem menor de eleitores, vamos assim dizer, né? E eleitor é uma pessoa difícil. Eleitor não é fácil em lugar nenhum, e ele está no direito dele, né? De ser um eleitor exigente, um eleitor qualificado. E tanto no Ministério Público internamente como fora, uma candidatura não se faz sozinha. Não basta
o desejo, a vontade, o colocar-se à disposição. Você precisa conversar com os diversos grupos de apoio e discutir com eles a viabilidade ou não de determinada candidatura. E nós estamos agora lá internamente nesse momento de você conversar com todos os colegas ou com os colegas que exercem alguma liderança ou exercem algum papel institucional na administração atual ou fora dela, para você fazer um cenário, né? Se uma candidatura ela é necessária, se ela é viável ou não. Eu posso responder claramente para você assim, eu tenho o desejo, a vontade de ser Procurador-Geral de Justiça. Eu gosto muito do Ministério Público, gosto muito do meu trabalho, acho que o Ministério Público ainda tem muito a fazer, muito a melhorar. Internamente nós estamos num processo de construção, né, num processo de melhoria que vai paulatino, ano a ano. Você tem melhoras físicas, né, de prédio, de qualidade de equipamentos, etc. Você tem melhora de pessoal e, a partir daí, começa a surgir a cobrança maior de uma melhora, de uma melhoria na efetividade. E isso passa, obviamente, por uma escolha de prioridades. E das coisas mais difíceis que você tem no Ministério Público é o elencar prioridades. Porque a gente trabalha com um leque enorme de atribuições, mas todas elas são absolutamente prioritárias e necessárias. Então você vai dizer assim, poxa, dentro do patrimônio público eu vou deixar de fazer uma coisa para fazer outra? E como eu vou fazer essa escolha? Qual vai ser o critério? Né? No combate à criminalidade você vai priorizar esse setor em detrimento daquele, mas como? Todos têm a mesma relevância. Então a discussão de prioridade interna ela é uma coisa complicada. E a administração do Ministério Público no aspecto institucional, no aspecto, vamos dizer assim, da sua finalidade fim, da sua atividade fim, ele passa justamente por esse elenco de prioridades, um programa. Eu acho que uma administração de um procurador-geral, ela é de 2 anos e pode ser reconduzido por mais 2 anos. Você, nesses 2 ou 4 anos, tem que fixar uma meta inicial de trabalho para o Ministério Público para você chegar ao final daqueles 2 anos e falar, eu consegui cumprir ou não consegui por isso ou por aquilo. Então, eu estou lá agora nesse momento dessa discussão interna. Você tem aberto articulação nesse sentido, não? Tratativas? Sim, então como eu falei, assim, a disputa interna ela parece muito com uma disputa política de fora também da instituição. Então, obviamente, você tem que conversar com as várias lideranças, as várias pessoas que surgem. E eu fico assim, me sinto realmente muito honrado que eu estou recebendo de vários colegas e assim, Turim, você tem que ser candidato a procurador-geral. Não, você tem que ser candidato a corregedor. Não, você vai ter que ir para o conselho. Mas, gente, vamos lá. Você vai ter que escolher uma dessas coisas para trabalhar. Esse é um primeiro ponto. E a outra é, tudo bem, eu vou me lançar candidato. Olha, quantos colegas e quais colegas têm um apoio para esse ou aquele projeto? E qual seria o projeto de Ministério Público que você pode apresentar para os colegas e depois apresentar para a sociedade? Esse fim de semana tive um show na Chapada lá, o Almir Sater, né? E ele canta uma música que eu gosto muito. Ele fala assim, ando devagar porque já tive pressa, né? Eu também já tive muita pressa no Ministério Público e hoje eu ando devagar, inclusive nessas questões de decidir se serei ou não serei candidato, se apoia A ou B, ou qual o projeto melhor para se tocar, projeto institucional, né? Então eu estou nessa fase ainda de reflexão. Mas se der tudo certo, eu volto e te digo antes da eleição. Então tá bom. Mas aí o senhor leva esse sorriso porque já chorou demais, como diz a música? O senhor nunca chorou nesse tempo de Ministério Público? Chorei muito. Bom. Acho que não existe... porque a música diz, leva esse sorriso exatamente. porque chorei demais, né? Mas não existe ser humano que não tenha frustração. Faz parte da vida, né? Ninguém é completo se ele não saber trabalhar frustrações. E eu sempre digo para os colegas mais novos que, assim, para você ser promotor de justiça, procurador de justiça, ser membro do Ministério Público, obviamente é muito necessário o conhecimento técnico, jurídico, mas você também tem que ter resiliência.
tem que ser teimoso, tem que saber apanhar, sofrer, frustrar Faz e parte, né, da continuar persistência, faz ainda parte. mantendo a chama viva, né? Viva. Então também já chorei bastante. Então tá, para fazer sentido a música também, né? Que é uma linda música, diga-se de passagem, dele, Almir, e do Renato Teixeira. Eu considero um hino. É linda uma demais essa filosofia. música. Chama-se Tocando em Frente. Professor. Procurador, como sempre, quando o senhor vem aqui, eu aprendo bastante. E hoje eu não tenho a menor dúvida que eu também aprenderei. Porque é sempre um prazer, uma honra tê-lo aqui no nosso bate-papo. Sempre. É uma alegria. Eu tenho 4 temas, na verdade, que eu gostaria muito de ouvi-lo. Mas ouvir mesmo o seu comentário a respeito. E um desses temas são perguntas. Mas os outros é comentário mesmo. E o primeiro é um comentário que eu vou pedir ao senhor fazer. Eu encontrei um artigo científico do Procurador de Justiça de São Paulo, na revista de informações do Legislativo, Hugo Nigro Mazzilli. Eu destaquei um trecho desse artigo científico, entre aspas, a defesa do regime democrático é mais amplo do que a defesa da legalidade democrática. Esta última, ou seja, a defesa da legalidade democrática, é a defesa da correspondência entre a norma infraconstitucional com a lei maior. A defesa do regime democrático, é isso. Mas é mais que isso, pois envolve a defesa do próprio sistema democrático ou do próprio regime. Deve considerar que a democracia não é apenas o governo da maioria, e sim da maioria do povo. Isso significa que democracia não é o governo da maioria das elites. Democracia quer significar o governo da maioria do povo. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho escrito pelo Procurador de Justiça de São Paulo, Hugo Nigro Mazzilli. Mazzilli é um professor, né? Eu entrei no Ministério Público de Mato Grosso em 1993, já tem um bom tempinho. E o primeiro livro que eu comprei depois de promotor de justiça era o Manual do Promotor de Justiça do Hugo Nigro Mazzilli. Né? O primeiro livrinho que eu comprei, porque ele trazia muitas coisas práticas, modelo de petição, modelo de formulário, e aquilo era uma coisa assim, naquela época a gente não tinha internet, nem Google, então e a visita do vendedor da Janina no interior demorava 2, 3 meses para chegar. Então esse tipo de livro era uma coisa muito útil, né? E o professor Hugo Nigro Mazzilli foi então o primeiro livro que eu comprei. Mas respondendo ao seu pedido de uma opinião, ele está absolutamente correto nessa opinião, né? A defesa do regime democrático é uma das funções institucionais básicas do Ministério Público. Está lá na Constituição. Defesa do regime democrático. O que vem a ser esse regime democrático? Em primeiro lugar, é a defesa do Estado de Direito e a defesa da democracia como um valor, né? Não só a realização regular das eleições, não só o sufrágio universal, não só a garantia do sigilo do voto, a garantia do direito ao voto, mas a garantia de que todo esse sistema funcione para a sua finalidade, que é justamente, como você falou, o governo ou uma tentativa, né? Porque hoje em dia um regime, mesmo que democrático, mesmo o regime grego não era uma democracia total e perfeita, você tinha que ter uma certa representatividade, e a gente tem um modelo representativo, né, notadamente no legislativo, onde pessoas são eleitas e representam essa vontade popular. E isso é básico, é fundamental para toda e qualquer sociedade que se diga democrática. Então, hoje, às vezes, nós estamos num momento político em que a gente vive uma polarização, né, muito grande, e é um acirramento, às vezes, de ânimos, de vontades, de paixões, e algumas vezes as pessoas confundem você defender o regime democrático ou contradizer a fala de um ou de outro parlamentar ou membro do executivo, estadual, federal, municipal, com uma defesa partidária do governante ou como uma oposição ao governante.
Então, na verdade, a defesa da democracia, ela está acima da defesa do governante. E a defesa da democracia não é a oposição a esse ou aquele governante, né? Se o determinado governante, o parlamentar, ele diz ou faz coisas que podem atentar contra o regime democrático, cabe sim a todo cidadão, obviamente, avaliar isso, mas cabe fundamentalmente às instituições, e aí Ministério Público, Judiciário, o próprio Poder Legislativo, o próprio Poder Executivo, que são a maior visibilidade do Estado como nação, fazer uma defesa firme e consistente do regime democrático. É uma coisa da qual não se pode abrir mão. E o membro do Ministério Público também não pode abrir mão de defender a democracia, mesmo que desagrade, né, A ou B. A gente não consegue agradar todos os baianos, nem todos os troianos, né? Muito menos todos os cidadãos. Então, eu já respondi isso em uma outra ocasião, eu fico muito feliz quando eu vejo o Ministério Público fazendo o que ele deve fazer, independente se agrada ou desagrada A ou B. E esse é o momento. A defesa da democracia é uma necessidade, sempre. Não importa quem é o governante. Em qualquer momento que você vê eventual ataque, é obrigatório a um membro do Ministério Público, é obrigatório, na minha opinião, a todo cidadão, defender esse regime. Porque, como diz muita gente já disse isso, né? Não sei nem a quem atribuir a fala, mas ela é verdadeira. A democracia é o pior dos regimes, né? Mas mesmo assim é melhor que todas as outras opções. Então, é por ela que a gente tem que lutar, né? Democracia, na minha opinião, é o remédio, né? Que é o que nós precisamos dar um formol para ela nunca perecer, né? Para ficar para sempre aí. Ela às vezes cambaleia para cá, cambaleia para colar, mas está aí. Ela é nosso norte. Tem que zelar dela. Inclusive, o exemplo tem que vir de cima, na minha opinião também, viu, doutor Roberto? É um assunto que eu gostaria até de continuar tocando nele, só que eu vou ter que ir para o intervalo comercial agora, por causa do tempo. Não adianta nem agarrar na conversa aqui nesse bloco, porque a gente tem que faturar. Após o intervalo comercial, a gente volta com mais a entrevista, mais assuntos importantes aqui com o Procurador de Justiça, coordenador do GAECO, o Roberto Turim, um instante só. Pois é, estou lendo aqui as notícias do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. As notícias que vão manter você muito bem informado nesse fim de noite, né? Metade da noite para o final da noite. É tudo lá sobre política, saúde, tem economia, tem polícia e cultura, enfim, www.gazetadigital.com.br, que nesse instante tem os seguintes destaques. Mato Grosso registrou 7 mortes por Covid-19 durante o fim de semana e 1.356 novas infecções, conforme a atualização do painel epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na tarde desta segunda-feira, dia 8. O Estado totaliza agora 15.185 óbitos desde o início da pandemia. E os casos confirmados infectados pela Covid-19 são 825.024. Desses, 804.533 estão já recuperados, né? A taxa de ocupação nas UTIs, essa taxa hoje está em 64,04%, enquanto que nas enfermarias a taxa é de 9% de ocupação. A médica Natasha Slessarenko, do PSB, se emocionou ao oficializar a desistência de sua candidatura ao Senado Federal durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, dia 8. Durante conversas com jornalistas, Slessarenko agradeceu o apoio da família e comentou sobre as dificuldades para manter o seu projeto ao Congresso Nacional sem estar no palanque do governador Mauro Mendes do União Brasil, que decidiu apoiar a candidatura do senador Wellington Fagundes, do Partido Liberal. Abre aspas para Natasha. Com grande frustração e tristeza,
no meu coração, eu decidi recuar do projeto que me levaria à senatória. Agradeço ao apoio da minha família e todos os profissionais que fizeram com que minha voz ganhasse eco durante toda essa jornada. Todos vocês sabem que o PSB, desde o primeiro instante, é um partido que apoia o governador Mauro Mendes. Buscamos construir a ideia de palanque aberto, mas, infelizmente, o governador optou por ter um único senador em seu palanque, fecha aspas, disse a Natasha. Com lágrimas nos olhos, a médica revelou ter recebido uma ligação do ex-governador de São Paulo, o Alckmin, o Geraldo Alckmin, que é do PSB, que é candidato também a vice na chapa com o ex-presidente Lula do PT. O presidenciável chegou a fazer um apelo para que recuasse de seu projeto pessoal, né? Chegou a fazer um apelo para que ela então recuasse de seu projeto pessoal e entregasse a chapa majoritária da Federação Brasil, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, na coordenação de suplente, na condição de suplente do deputado federal Nery Geller, do Partido Progressista, na disputa ao Senado, ou vice, então, da primeira-dama Márcia Pinheiro, do PV, na disputa ao governo de Mato Grosso. Olha, você acessa aí, ó, mais detalhes sobre essa notícia, www.gazetadigital.com.br. Essa entrevista da Natasha foi hoje à tarde. Foi à tarde hoje, né, Lorenberg? Foi hoje à tarde. E realmente ela estava visivelmente emocionada. E eu fiquei também frustrado, porque eu estava, não sou eleitor dela, mas eu estava, como aqui quem acompanha o jogo político, torcendo, primeiro por ser mulher, segundo por ser filha da senadora, ex-senadora Séries, não é? Terceiro, porque ganha todo mundo, ganha a democracia, inclusive, né? Mas aí tem todo esse imbróglio aí, o Mauro Mendes, Lorenberg, me ajuda aí, quem comenta aqui é você. O Mauro Mendes fez aquilo que ele foi forçado, na minha opinião, forçado a fazer, porque houve, sim, posicionamento do Bolsonaro, ou da equipe lá de cima, né? Eu acho que foi do Bolsonaro propriamente, porque o Wellington fez essa pressão, para que ele não abrisse o palanque para outros candidatos e somente ao Wellington. Eu acho que ela é uma grande perda para a disputa nesse momento, mas eu não sei qual que é a sua avaliação. Paulo, você tem razão. Quanto maior o número de bons candidatos numa disputa ao Senado, que será, em 2022, a mais difícil de todas as disputas, quanto maior o número, mais opções tem o eleitor. A saída da Natasha enfraquece essa lista e enfraquece esse quadro. E o exemplo é muito simples, amigos. Se nós pegarmos a primeira das duas últimas pesquisas da Percent, ela aparece com 6,7% das intenções de votos. Alguém que aparece pela primeira vez no cenário com 6,7%. Uma pesquisa depois dessa, ela aparece com 7,9%. Portanto, com uma densidade eleitoral suficiente para colocar as cartas na mesa, Paulo, e negociar com o seu próprio partido. E aí que ela comete os erros. Talvez mal assessorada, ela não soube colocar as cartas na mesa para poder discutir. Política é isso, amigo. Política é o jogo da sedução, da persuasão, do diálogo, da negociação. E aí ela pecou. E o segundo maior erro que ela cometeu, ela abraçou a chapa do governador como se fosse a sua única opção. Chegou a visitar os municípios juntamente com a equipe do governador, quando, na verdade, ela poderia estar olhando e lendo todo o cenário para ter melhores condições de escolhas. E uma das escolhas mais curta, mais viável para ela, era exatamente aproximar da federação. Eu acho, também concordo, que seria muito mais viável para ela, teria muito mais possibilidades por lá, do ponto de vista eleitoral.
Há a situação do partido, entretanto, cujo presidente é o Max, que está mais do que abarcado, né, despejado no bloco do Mauro Mendes. Eu não sei como é que ficaria essa questão do partido, da fidelidade partidária. A gente discute sempre aqui que isso não funciona em lugar nenhum, que ninguém pune ninguém, não é? Mas sem o partido propriamente consentindo ela, Natasha, estar lá no Federação, não daria certo também, porque ela não ia demover o Max Russi da aliança com o Mauro Mendes. Então, ela ficou aí que está o imbróglio dela. A engenharia política, ela não teve o jogo de cintura para fazer, e aí deu no que deu, e infelizmente perde a disputa, né? Porque eu tenho certeza absoluta, eu não sei se ela ia ser eleita não, mas que essa mulher ia levar voto, mas ia muito mesmo. Ainda mais que essa briga aí de Neri com o Wellington, esse tempo, houve muito desgaste. Você acabou de dizer aí, cresceu nas pesquisas aí, eu lamento muito. Aliás, estamos convidando a doutora Natasha para vir aqui, ela foi convidada para vir na sexta, mas parece que não vai poder vir. Vamos ver semana que vem se ela vem conversar conosco agora, já que não é candidata, né? A gente pode conversar aqui. Falar ainda vou continuar falando aqui de política, mas a política interna, lá, institucional do Ministério Público. Quem que pode votar? Quem que vota na eleição do final do ano lá? São os promotores e procuradores somente ou tem mais gente que vota? Doutor Roberto Turim. Não, a eleição para a PGJ podem concorrer tanto promotores de justiça com mais de 10 anos de carreira, como os procuradores de justiça. Podem concorrer, ser candidatos, né? Para a formação da lista tríplice. E votam os promotores e procuradores. Para a corregedoria, só votam os procuradores de justiça. Uhum. E para o Conselho Superior do Ministério Público, votam também todos os membros, tanto promotores quanto procuradores de justiça. A doutora Elisa Mara, promotora de justiça, ela acaba de colocar o nome nessa disputa aí, que eu achei fantástico. Eu estou gostando da mulherada que está aí realmente buscando lugar onde elas já deviam estar há muito tempo, né? E algumas já estão. Temos aí uma presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que é a doutora Maria Helena Póvoas, né? Temos aí a presidente da OAB de Mato Grosso, que vem sempre aqui, não é? Nos dá entrevista também, a doutora Maria Helena também já teve. Faltou agora ter uma presidente do nosso Ministério Público, e seria, aí depois uma outra presidente da Defensoria Pública, e por aí vai. Botar a mulherada para mandar. O que o senhor acha desse momento onde a doutora Elisa Mara coloca o nome, inclusive ela sonha ter seu apoio, caso o senhor não vá disputar, obviamente, não é? Como que o senhor vê isso aí? E ela defende, rapaz, algo que se eu sou votante, se eu sou procurador ou se eu sou promotor, ela votaria nela 10 vezes seguidas. Ela está defendendo que não é papel do Ministério Público se envolver com política nacional, enfim, sair do seu quadrado, né? Que nem aconteceu agora ela não citou, né? Do Procurador-Geral de Justiça, doutor Zé Antônio, assinar uma cartinha pedindo democracia e tudo mais. Ela acha que isso não é papel do Ministério Público. Eu queria que o senhor analisasse isso que eu acabei de falar, que ela colocou lá, né? Do papel do Ministério Público e a candidatura dela. Isso o senhor vai apoiar ela? Não, é muito bom, né? Você ser buscado para dar apoio é uma coisa relevante. Isso é muito importante institucionalmente. Agora, com relação à candidatura da doutora Elisa Mara, ela é uma colega valorosa, de muito serviço prestado ao Ministério Público. Já trabalhei juntamente com ela no GAECO, lá na formação inicial do grupo. Então, é uma colega valorosa, uma colega que tem tempo de serviço, uma colega que tem experiência e que, a meu ver, preenche todos os requisitos para ser uma ótima Procuradora-Geral de Justiça. Eu acho que essa questão de uma mulher ocupar o cargo, ela é importante, sim, você abrir todos os espaços para as mulheres. Dentro do Ministério Público, eu não vejo que a gente tem esse problema. Promotores e procuradores de justiça exercem as mesmas funções, têm
as mesmas atribuições, são escolhidos da mesma forma. Então o processo lá é bem democrático e aberto nesse sentido. Com relação ao eventual apoio, como eu já disse, a Elisa Mara teve mais pressa do que eu, né? Ela já lançou a candidatura. Ela foi rápida. Então, eu não estou tão apressado assim, ainda prefiro amadurecer mais ainda a questão de ser ou não ser candidato. Eventualmente, se não for candidato, como eu disse, ela é minha amiga pessoal também, além de todas essas qualidades, né? Isso ajuda, né? Ajuda. E tem todos os requisitos para ser uma ótima procuradora-geral de justiça. Ela é bem atuante, combate a violência contra a mulher. Isso. Agora, com relação à questão do Ministério Público ser apartidário, isso é uma grande verdade. Nós temos, inclusive uma das nossas dos nossos deveres funcionais está a proibição de se filiar a qualquer partido político. Está no estatuto, eu não sei se é estatuto que fala, se é na Lei Orgânica Nacional, na lei orgânica. Na nossa Lei Orgânica Estadual também. Tudo bem. O Ministério Público, então, não pode estar membros do Ministério Público não podem se filiar a partidos políticos. Mas veja bem, como o Lundberg já colocou aqui no início, a política ela vai além, muito além da política partidária. Você tem que entender política num sentido macro. Por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça assinou uma carta em defesa da democracia. Eu assinei também. Eu acho que todo membro do Ministério Público pode e deve assinar uma carta que defende a democracia. Mas o que é democracia? Eu não estou defendendo o João, o Pedro ou o Manuel, nem atacando o João, Pedro ou o Manuel. Eu estou dizendo, olha, no Brasil, no país, no momento político que a gente está hoje, defender o regular funcionamento das instituições e regular funcionamento do processo eleitoral, e aí inclui o sistema de votação e apuração de votos, é sim parte da defesa da democracia. Você tem uma parte, vamos dizer assim, mais filosófica, né, mais doutrinária do que é democracia, mas você também tem uma parte prática. Como é que você traduz a democracia? O primeiro elemento é você abrir a oportunidade para que todo cidadão possa votar. Se você restringe isso muito, você já está restringindo grande parte da democracia. No Brasil, nós idealizamos uma justiça eleitoral, que a maioria dos países não possui. É uma jabuticaba brasileira. Mas algumas jabuticabas têm sabor bom, né? Outras nem tanto. Outras ficam meio azedas. Tem uma meio azeda. Outras azedam muito facilmente. Eu até entendo que, como organização judiciária, a justiça eleitoral poderia ser um ramo dentro do Poder Judiciário, não necessariamente um órgão autônomo. Mas a nossa Constituição o colocou como um órgão autônomo. Está lá. Ela funciona, e eu tenho assim, experiência pessoal nisso, né? Eu já fui mesário, presidente de junta apuradora antes e depois da instalação da urna eletrônica, né? Então eu lembro muito bem quando a gente trabalhava com aquelas cédulas de papel, que o eleitor levava aquele negocinho que ele colocava de ponta cabeça e passava a caneta. Olha, você tinha uma dificuldade imensa de trabalhar aquilo, de realmente traduzir a vontade que aquele eleitor queria ter demonstrado quando ele fez aquilo. Era no verso da cédula, era atrás, era do lado, faltava pedaço. Era uma coisa difícil isso. Isso para o eleitor votar. E depois você tinha um sistema de apuração manual dessas cédulas, que também era difícil. E você tinha mapas feitos à mão para mandar para o... Então, o leque de dificuldades que isso trazia e a brecha que se abria para eventuais fraudes era imensa. O sistema eletrônico de votação ajudou muito nisso. Então, eu sou um árduo defensor do sistema eletrônico de votação. E, é óbvio, como todo e qualquer sistema humano, ele é passível de falhas, Isso é natural, é normal, é do sistema. Agora, eu não posso acusar uma eleição fraudulenta ou dizer assim, olha, tal eleição não devia ter nem se realizado enquanto o sistema não for... Isso é um ataque à democracia, porque é um ataque ao sistema de votação, que é aquele que está regularmente idealizado e em vigor pelas leis do país. Então a gente tem a obrigação de defender isso. E o Ministério Público se manifestar nesse ou naquele sentido, já volto a dizer, não contra A ou B, nem a favor de A ou B, mas sim a favor do regime democrático e do regular funcionamento
do sistema de votação é papel do Ministério Público. E não é só papel do Ministério Público Federal. Nós, promotores de justiça do Estado, somos promotores de justiça eleitoral também. A gente atua nas eleições municipais, estaduais, né? E até na eleição federal. Onde não tem Ministério Público Federal, quem faz o papel é o Ministério Público dos Estados. Então, assim, nós também somos parte da justiça eleitoral e também exercemos a atribuição de Ministério Público Eleitoral. Então, a defesa da democracia faz parte disso. Né? Então, é uma defesa política, não é uma defesa partidária. Então, a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Professor Laurenberg. Eu vou aproveitar uma parte da resposta para trazer um outro tema, aí eu vou fazer perguntas mesmo. É lá o artigo 127 da Constituição, que o senhor quase disse ele todo aí agora, né? Entre aspas, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta que eu vou fazer ao senhor. Hoje, na opinião do senhor, na avaliação do senhor, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso cumpre de fato com a tarefa de defesa dos interesses sociais e individuais ou peca aqui ou ali? Obviamente, como toda instituição humana, o Ministério Público também peca aqui e ali. Né? Você lendo esse artigo aí da Constituição Federal, a gente quando para pensar na magnitude desse artigo, eu falo assim, é um dos mais bonitos da Constituição. Né? Se você olhar ele filosoficamente, a prática dele é o trabalho do Ministério Público. E é um trabalho complicadíssimo. Você defender interesses individuais indisponíveis, veja bem, não é qualquer interesse individual. Né? Não é o seu Zé ali da esquina da banca cobrando o quilo de batata que a dona Maria comprou e não pagou. Isso é interesse individual disponível. Mas nós temos interesses individuais indisponíveis, né? A saúde, a educação, a democracia, a cidadania, né? O meio ambiente. Além desse interesse individual, nós temos interesses também difusos e coletivos. Interesses que você não consegue identificar uma única pessoa ou um único grupo de pessoas como titulares desse direito. Ele está difuso por toda a sociedade. O meio ambiente é um exemplo clássico disso. E o Ministério Público, então, é a instituição encarregada de defender tudo isso. Então, veja bem que não é uma tarefa fácil. A gama de atribuições é imensa, né? E você tem que estar preparado tanto de maneira orgânica, funcional e técnica para fazer isso, como também na qualificação das pessoas que vão assumir essa responsabilidade. Então, às vezes, o papel de ser promotor de justiça, ser procurador de justiça, ele traz em si uma responsabilidade muito grande. Né? Às vezes, da sua canetada, como se costuma dizer, da sua opinião, da sua convicção, depende o patrimônio de alguém, depende a liberdade de alguém, né? Ou até a vida de alguém, a saúde de alguém, né? E você tem que trabalhar com isso todo dia. E ter em mente que você tem que buscar essa defesa. Então, assim, eu como promotor de justiça posso te garantir, o Ministério Público de Mato Grosso faz tudo o que pode. Talvez não faça tudo o que deveria fazer, nem tanto quanto deveria, nem tão bem como deveria, mas a gente corre atrás e tenta fazer o melhor possível. E são muitas áreas de atuação. E é o que eu disse aqui no início, que a grande dificuldade de um projeto de Procurador-Geral de Justiça é elencar prioridades. Então, aí dentro desse artigo aí você vai dizer, não, é prioritário defender o interesse individual indisponível ou o regime democrático? Atentar a criminalidade organizada, como é o caso do GAECO, ou a criminalidade comum, que no dia a dia também coloca em risco a segurança e a vida do cidadão e o seu patrimônio. Então, tudo isso o Ministério Público, em todas essas áreas, o Ministério Público tem que atuar. É mais relevante você destinar um grupo grande de promotores para a defesa do idoso ou da criança e do adolescente? Um grupo grande, uma força-tarefa para atacar a corrupção nos municípios, nas câmaras municipais, nos órgãos públicos, ou uma força-tarefa para defender o meio ambiente? Então, essas são questões de elencar prioridades
que elas são fundamentais num projeto de Ministério Público, né? E a nossa vida é essa, tentar, esse artigo 127 tem que ficar gravado na testa, na cabeça de todo promotor de justiça. Então, o que eu faço? Não, olha lá no artigo 127, é lá que está definido o que você é o seu DNA. O DNA do Ministério Público é esse. Ok, olha, o Opinião vai dar mais um tempo para mais um intervalo comercial e a gente volta no instante só com mais entrevista. Hoje entrevistando aqui o Roberto Turim, o doutor Roberto Turim, que é procurador de justiça e também coordenador do GAICO. Instante só. Ok, programa Opinião. Olha só, tem um recado agora muito importante, muito interessante para você da Maxlog. Acompanhe aí. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Ok, aqui segue o programa Opinião nesta noite de segunda-feira. O professor Lorenberg, meu caríssimo amigo, Lorenberg, que aliás acaba de lançar aí o mais novo romance, o 10º romance desse rapaz, que anda muito romântico ultimamente. Ele lançou aí o novo livro. Aliás, o doutor Turim aqui falou de tempos remotos aí, onde lá no interior não chegava o correspondente da Janina, né? O livro do Lorenberg já está na Janina. E não precisa de correspondente, não. Você vai chegar lá, de repente... eu sabia que vou fazer propaganda da Janina também aqui agora também não, né? Pode anunciar com a gente também, que nem a Maxlog está fazendo. Mas você pode procurar a Janina, que tem um livro do Lorenberg lá, cujo nome é mais comprido do que Esperança de Pobre. Eu não lembro esse nome. Eu queria que você falasse, eu não vou nem riscar falar, porque é nome comprido, né? Pelas ondas do Arroio Preto, entre o Café Avenida e a praça. Platão. E o Platão. Platão é uma planta. É um livro que ele dedica à mãe dele, Dona Regina. Regina? Exatamente. Dona Regina, que não está mais entre nós, mas ele tem lembranças assim vivas dela. E dedica o livro à mamãezinha dele, né? Que todo mundo tinha que fazer isso, dedicar não só o livro, mas a vida inteira à mãe que nos deu a vida. Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado, doutor Roberto Turim. Mãe nunca morre, né? Não morre. Sempre está viva. Mas, procurador, eu já ouvi esta afirmação muitas e muitas vezes, que dentro do Ministério Público existem, a grosso modo, 2 grandes grupos. Um deles capitaneado pelo ex-procurador-geral de Justiça, o Paulo Prado. E o outro grupo, exatamente capitaneado pelo atual procurador-geral de Justiça, o José Antônio Borges. O que há de verdade nessa formação de grupos? E ainda tem gente que vai mais além. O grupo bolsonarista e o grupo anti-bolsonarista. O que há de verdade nesses grupos ou na existência desses grupos? E de que lado o senhor está? O senhor é bolsonarista, que eu sei que o senhor não é, ou o senhor é do outro grupo, que também acho que o senhor não é? O que o senhor é? O senhor está do lado do Paulo Prado ou do Zé Antônio Borges? Eu prefiro ficar do lado do Ministério Público. Boa saída, né? Já virou político, né? Não, mas, obviamente, dentro da instituição, formada por pessoas, naturalmente surgem lideranças que acabam atraindo, né, para circular em volta delas um número de pessoas que as apoiam.
O doutor Paulo Prado realmente, durante muito tempo no MP, ele fez esse papel de ser uma das lideranças que aglutinavam algumas outras pessoas, formando um grupo, então. Tanto que ele foi procurador-geral por 4 vezes, né? Fruto dessa liderança, que é uma coisa natural. O doutor José Antônio também exerceu esse papel, ele foi presidente da associação 3 vezes, então também era uma pessoa que atraía para gravitar em volta dele um número de pessoas que apoiavam os projetos de determinado. Hoje, eu vejo que essa formação dos grupos ela diminuiu bastante. Hoje o Ministério Público internamente, ele não tem mais a liderança tal, carrega um grande número de pessoas. Você tem várias lideranças e a coisa se tornou assim muito mais difundida. Então você tem vários pequenos grupozinhos que volta e meia se agregam em torno de uma ideia, de um projeto. O que eu acho muito mais interessante do que se agregar em torno de uma pessoa. Nada contra lideranças, mas assim, a liderança não pode chegar ao ponto de ela sufocar o surgimento de outras lideranças ou de outras pessoas que também tenham interesse em mostrar um trabalho, em se colocar à disposição. Então hoje eu acho que o Ministério Público está muito mais aberto e esses grupos não estão mais tão fechados, nem são mais tão grandes a ponto de ditar, por exemplo, o resultado de uma eleição. A primeira eleição do Dr. Zé Antônio foi a amostra disso, né? Ele ganhou a eleição por 1 voto de diferença. Então isso já mostra que ali dentro você tinha não uma pessoa que, né, mas sim várias pessoas e vários grupos diferentes. Isso é bom, é salutar. É salutar tanto o surgimento de novas lideranças, até por isso eu parabenizo muito a doutora Elisa Amara, como é salutar também a possibilidade de que todas essas lideranças possam livremente se colocar dentro da instituição. Isso facilita, né, a renovação dos quadros, que é também algo salutar para qualquer democracia, né? Você só tem uma democracia firme quando uma pessoa não se perpetua no poder, que aí ela deixa de ser democracia. Então, no Ministério Público isso também tem que valer. Nós temos que dar oportunidade para várias pessoas diferentes ocuparem os cargos de liderança ou de gestão na instituição. Tá certo. Aliás, a doutora Elisa Amara, eu vou convidá-la para vir aqui, nós vamos convidá-la para vir aqui também, porque eu vi a entrevista que ela concedeu ao Media News, muito boa entrevista, eu gostaria muito de tê-la aqui para a gente falar da sua... Porque assim, esse programa faz questão absoluta de estar sempre trazendo aqui pessoas que têm como bandeira a defesa da mulher, não é? E essa luta, esse trabalho que a doutora Elisa Amara vem realizando pelo Ministério Público em defesa da mulher, contra a violência doméstica, contra a violência que é aplicada à mulher, não é? Ela é muito importante de ser reverberada e a gente está aqui a posto para isso, viu, doutora Elisa Amara? Eu vou tentar o contato para a gente estar prosseando aqui. É lógico que a gente vai falar de política também, institucional, que é essa sua nova veia, né? nova vocação. Só decidiu agora que vai disputar aí. E olha, 130 anos de Ministério Público, nunca teve uma mulher lá, hein? Né? Nunca teve nenhuma mulher. Disputando já teve, né? Mas não... Tivemos na lista tríplice, já tivemos mulheres que integraram a lista tríplice. Né? A doutora Helene Maranhão foi uma delas. Lembro dela também. Isso, foi. Já tivemos mulheres na corregedoria. Mas na presidência na Procuradoria-Geral de Justiça ainda não. No comando propriamente nunca teve. Vamos falar do GAECO, senão a gente agarra na conversa de política aqui. O doutor Roberto Aparecido Turim trouxe inclusive uma colinha ali. A primeira pergunta antes da colinha, doutor, responde sem titubear. Teremos operação amanhã? Para a gente dar em primeira mão aqui. Dá esse furo para nós aqui. Não? Infelizmente não. Não vai que eu não queira dar o furo, é que não vai ter operação. Bom, é um bom sinal que as coisas estão tranquilas. Mas números do Ministério Público, do GAECO, tanto na capital como no interior, o que o senhor tem aí para nos... Então, esse foi um ano bem produtivo no Ministério Público no âmbito do GAECO, né? Nós tivemos várias operações, até você falou, fiz uma relação aqui, né? Porque senão você começa a falar em operações, então você acaba esquecendo.
Mas o que realmente assim, foi fundamental nesse ano, o que merece destaque, a meu ver, nós conseguimos já trabalhar muito e avançar a formação dos GAECos regionais. Então nós conseguimos ter operações apoiadas aqui pelo GAECO da capital, mas realizadas pelo GAECO de Rondonópolis, pelo GAECO de Sinop, pelo GAECO de Cáceres, e inclusive operações com repercussão no âmbito do estado todo, né? Notadamente na área da corrupção, envolvendo a questão de saúde, a questão de sonegação fiscal, a questão relativa a roubo de cargas. Isso foram operações realizadas nos GAECos regionais. Mato Grosso tem essa característica de ser um estado de dimensões, né, quase que continentais. E uma dificuldade para a administração é você manter essa centralização aqui em Cuiabá com um estado tão grande. Então a gente optou pela regionalização dos GAECos. E aí estamos começando a colher os primeiros frutos. Tem autonomia esse GAECO do interior? Que são essas operações. Tem autonomia. Tem autonomia? Autonomia, eles decidem lá o que eles vão investigar. O que nós fazemos aqui na capital é dar o apoio técnico, que a gente ainda não consegue hoje, pela estrutura do Ministério Público, manter em cada regional dessa uma equipe grande, né? Tanto de policiais civis, de policiais militares, de promotores de justiça, de pessoal de TI, quer dizer, o pessoal que faz o trabalho de meio, faz a área técnica. Então, os GAECos regionais, eles elencam lá, por exemplo, que investigação que eles vão fazer, dão início a essa investigação. Mas eu preciso de um apoio, por exemplo, para fazer uma extração de dados em celulares ou em equipamentos que foram apreendidos. O GAECO da capital faz esse apoio, dá esse suporte. Eu preciso de policiais civis e militares para me ajudar a cumprir mandados de busca e apreensão. A gente desloca a equipe, vai lá, faz o apoio. Então, é esse o trabalho, né, de organização. Hoje eu estou na coordenação do GAECO, então eu faço mais esse trabalho de coordenar essas equipes do que praticamente o trabalho técnico, né? Que como procurador de justiça a gente atua junto ao tribunal, então eu deixo lá uma vez por semana, eu faço a câmara no tribunal, faço os julgamentos, o trabalho de procurador de justiça. E na maioria do tempo esse trabalho de administração dessas equipes do GAECO. Então nossos GAECos regionais estão funcionando e bem. E a tendência, né, o projeto é que a gente conseguir ainda fazer com que eles cresçam mais. Conseguir, então, delegados de polícia para ficar lá exclusivamente no GAECO, promotores de justiça para ficar exclusivamente no GAECO, adquirir os equipamentos necessários para que eles possam fazer eles mesmos, quando for o caso, a sua extração de dados, a sua análise de dados, ter os técnicos para fazer esse trabalho, e aí sim, então, toda a operação inteira correr lá no interior. Hoje ela é conjunta. Para encerrar aqui, eu preciso que o senhor fale em um minuto e meio aí sobre o GAECO ambiental, rapaz, porque um estado como Mato Grosso, que sempre temos a ingrata obrigação aqui de noticiar crimes ambientais. O GAECO tem agido, que a gente também noticia isso aí. A nossa última operação foi do GAECO ambiental. O GAECO ambiental funciona aqui na capital, ele tem um procurador de justiça que é seu coordenador, que é o Dr. Gerson Barbosa, tem 2 promotores de justiça designados para atuar, não exclusivamente lá, mas com a sua promotoria, mas atuar também no GAECO ambiental. Temos uma delegada de polícia também deslocada lá e uma equipe, né, escrivão e agentes para trabalhar nesse GAECO ambiental. E é uma experiência nova do Ministério Público. É você conseguir trabalhar as questões ambientais não só olhando o crime, vamos dizer assim, individual do fazendeiro A ou B que desmatou, ou da venda ilegal de madeira, extração e venda ilegal de madeira, ou das falsificações dentro da SEMA, né, do CAR e de outros. Não, você trabalhar também a formação de organizações criminosas para atuar nessa área. E nós temos criminosos, cidadãos, indivíduos que se organizam para fraudar questões relativas ao meio ambiente ou para praticar crimes contra o meio ambiente. Aí entra o GAECO regional. Importantíssimo. E o GAECO ambiental. O GAECO ambiental, importantíssimo também, faz parte dessa estrutura aí.
tempo voou, a gente tem que encerrar rapidão. Obrigado, doutor Roberto Turim, agora procurador, da outra vez ainda era promotor de justiça. Obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço continua a postos para bem informar. Sempre um show aqui, a gente conversa. É uma conversa muito boa, né, Loniberto? Muito boa. Obrigado. Eu que agradeço isso. Sempre que possível, estou à disposição. Eu acho que é fundamental o Ministério Público também mostrar a cara. Sim. Dornberg, então amanhã a gente se encontra, amanhã com o superintendente da CDL, o Fábio Granja. Dia dos Pais está chegando, esse vai ser um dos assuntos aqui no programa Opinião dessa terça-feira. Até lá, fica bem, fica com Deus também.